Olá, meus amores mais lindos da Pro, vocês estão bem? Tá tudo certinho? Então tá bom. Olha só, vamos fazer uma oração pra gente começar nossa aula? Então fechem os olhinhos e vamos orar. Querido Deus, muito obrigada, Senhor, pelo seu amor que é infinito. Obrigada pelo seu cuidado, obrigada pelo seu carinho, obrigada por estar conosco em todos os momentos e também com as pessoas que nós amamos. Por favor, Senhor, abençoe essa aula, que possa ser muito produtiva. Esteja conosco durante esse dia e também com as pessoas que amamos, em nome por amor de Jesus. Amém. Lindinhos, hoje a Pro vai fazer com vocês a correção da atividade avaliativa de matemática. Eu vou passar questão por questão e aí a Pro vai falar para vocês como que deveria ter sido feito, né, os detalhes ali. Não vou fazer todas as continhas de somar e subtrair, porque vocês já estão cansados de saber como é que faz, né? Isso aí vocês já sabem, já tiram de letra. O que a Pro vai falar com vocês é os processos que deveriam ter sido feitos. E só que para lembrar vocês a importância de sempre colocar na avaliativa, né, o resultado da conta, mas também com o processo, né? Como é que você achou aquele resultado? Não é simplesmente colocar o resultado e fica tudo certo. Vocês sempre precisam colocar o processo, porque a Pro já falou isso para vocês. O processo é o mais importante. Às vezes pode ser que no resultado você errou uma coisinha ou outra, mas você fez o processo correto, né? É lógico que o resultado também é importante, mas como você chegou nele também é, tá? Então, é essa parte que eu vou explicar para vocês, tá bom? O processo de como vocês deveriam ter chegado ali no resultado. Não se esqueçam, se vocês mantiverem, continuarem com a dúvida, perguntem para a Pro, falem no aplicativo, mandem mensagem no chat ou então falem na aula Zoom, tá bom? A Pro tá aqui para vocês, tá? Estamos na reta final. Respirem, vamos respirar com a Pro, ó. Mais uma vez. Última vez. Estão mais calmos? Então vamos lá. Já tá tudo bem, já tá quase acabando. Vocês chegaram até aqui, vocês são vitoriosos, a Pro morre de orgulho. Então assim, vamos continuar, tá bom? E aí ano que vem a gente vai poder se ver, né? Todo mundo na escola já fizeram a rematrícula? Vamos que vamos, hein? Quero ver todo mundo, porque a Pro morre de saudade. E ano que vem a gente vai poder se ver, se Deus quiser, tá bom? Então, conversem com o papai e com a mamãe se você ainda não fez a rematrícula, e esse é o momento para você se rematricular no melhor colégio. Você já sabe, eu não preciso ficar fazendo propaganda, porque é o melhor mesmo, tá bom? É o melhor mesmo. Então vamos lá, tá bom? E a Pro tá, né, no colégio, então realmente só pode ser o melhor. Amores, espero vocês no próximo ano, tá bom? E continuem comigo nesse ano aqui que ainda não acabou, hein? Vamos lá. Seguinte, se você tiver como visualizar a avaliativa, a primeira aí, legal. Pro, não tem como visualizar e assistir a aula ao mesmo tempo. Não tem problema nenhum, a Pro vai ler com vocês aqui cada uma, tá? Olha lá. 1. Avaliativa 1, tá? Correção da atividade avaliativa 1 de matemática. Sobre as medidas e comparações, coloque V para verdadeiro e F para falso. Lembra das medidas, das comparações? A Pro colocou algumas afirmativas aí, que vocês precisariam interpretar e ver se essas afirmações eram corretas ou não. 1 quilograma é o mesmo que 1000 gramas. É 1 quilograma, 1 quilo é a mesma coisa que 1000 gramas, então é verdadeiro. Para saber a medida de comprimento de algo com mais facilidade, basta usar o peso como referência. Não é o peso que a gente usa, né? Para achar o comprimento a gente usa o quê? Metro, né? Centímetro, então tem nada a ver com quilo, com peso ali, então tá falsa. Para transformar quilograma, então de quilo para tonelada, basta multiplicar por 1000. Está falsa. Lembra? Ó, aqui nós temos tonelada e aqui nós temos quilo. De tonelada para quilo, aí sim a gente multiplica por 1000. Mas de quilo para tonelada, a gente divide por 1000, tá? Então aí, ó, para transformar de quilograma para tonelada, basta multiplicar por 1000. Não, está errada, essa está falsa. Tá vendo, ó? Atenção, viu? Parecia que estava certa, mas não. É porque é divisão e não multiplicação, tá? Vocês tinham a tabelinha que a Pro pediu para vocês estudarem. Então, assim,
Dava para saber bem antes de fazer a avaliação, né? Em 1 litro tem 1000 ml, tá certo? Tá certo. No Brasil, para medir a temperatura, utilizamos o Fahrenheit, que é ali, né, o grau ali em Fahrenheit. É isso que a gente usa? A gente usa grau Celsius, então está falso. Então ficou verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, falso. Tá bom? Era só mais atenção essa daí mesmo, tá? Agora, gente, essas todas aí eram probleminhas que vocês tinham que interpretar o que o probleminha pedia e fazer conta de mais, de menos. Gente, tava super tranquilo, era só atenção mesmo. Posicionar sempre, né? Unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena, que teve gente que errou também por causa disso, então era só atenção. Carolina foi ao mercado numa tarde de quarta-feira, pois sua mãe queria muito fazer um piquenique. Ao abrir a geladeira, percebeu que faltavam alguns ingredientes para que ela pudesse montar os sanduíches. Carolina, ao chegar ao mercado, comprou 350 gramas de presunto de peru, 600 gramas de queijo prato, 230 gramas de peito de frango e 450 gramas de mussarela. Quantos quilogramas de frios ela comprou para sua mãe? Primeiro, tudo aí estava em gramas. O que vocês tinham que fazer? Somar para saber o total, certo? Daria 1.630 gramas. Se vocês somassem ali, todos, né? Teve gente que esqueceu de somar um aí e deu errado, tá? Então era para somar os 350 gramas de presunto de peru, mais os 600 gramas de queijo prato, mais os 230 gramas de peito de frango, mais os 450 gramas de mussarela. Então, tudo isso vocês iam somar essas em gramas e daria 1.630 gramas. Teve gente que parou aqui. Tá completamente certo? Não. Fez uma boa parte do processo, mas não tá completo. Faltou o último detalhe, que era o quê? Aqui estava em gramas e eu pedi o quê? Em quilogramas, tá? Daí você teria que fazer o quê? De grama para quilograma, o que você tem que fazer? Isso mesmo, você tem que dividir por 1000. Então era só dividir aqui, ó, por 1000. Então você ia dar 1, 2, 3, ia dar o quê? 1,630. Então era 1 kg e 630 gramas, tá? Foi só isso que muita gente errou, porque esqueceu de fazer a transformação da medida, porque o resultado foi dado em grama, porque todos os aqui os frios, né, foram dados aqui em grama, mas na hora de passar para quilo não fez. Aí não acertou completamente. Acertou uma boa parte, mas não fechou, né, o que o problema tinha pedido, né? Muito bem. Número 3. Gabriela foi convidada por uma amiga para ir a um rodízio de chás e sucos. Chiquérrima. Gabriela achou a ideia fantástica. Afinal, o calor de Campo Grande pedia mesmo uma dose alta de líquidos para refrescar e hidratar. Carolina estava com tanta sede que tomou naquela tarde 250 ml de limonada, 300 ml de sucos variados, 1.250 ml de água e 400 ml de chá. A menina saiu de lá explodindo, né? A gente está hipoteticamente falando aqui, né? Não é completamente real, né? Quantos litros dessas bebidas ela tomou no total, tá? Mas é que ela consegue, se ela passou um tempo grande lá, dá pra sim, né? Mas se ela ficou 20 minutos, não dá pra beber 2 litros, do tanto de litros que deu aí, né? Mas vamos lá. Gente, o que você tinha que fazer? Isso, somar todos os líquidos. Então você tinha que somar 250 ml de limonada, 300 ml de sucos variados, 1.250 ml de água e 400 ml de chá. Vocês tinham que somar esses 4 líquidos aí em suas quantidades. Daria o quê? 2.200 ml. O mesmo caso do problema acima. Eu pedi o quê? Quantos litros? O resultado deu em ml, porque tudo que nós somamos estava em ml. O que você tinha que fazer agora? Transformar em litro. Então era só andar aqui com a vírgula, ó. 1, 2, 3. Então ia ficar 2 litros e 200 ml. Era isso daqui. Teve gente também que chegou até aqui e não passou para o que era para ter sido feito, tá? Falta de atenção. Certo? Gente, então essa folha aí, essa página da avaliação era isso, tá? Super tranquilo, nada de diferente. Tudo que vocês já tinham visto. Vamos lá.
Número 4. Nós tínhamos ali, faça as transformações abaixo. A Pro vai colocar aqui, ó. Tinha 4,5 litros, tinha 3.000 quilos, tinha 4,7 toneladas, 1.280 centímetros e 1,28 metros. Gente, aqui era para passar. Eu pedi aqui que era para passar para ml, aqui que era para passar para tonelada, aqui era para passar para quilo, aqui era para passar para metro e aqui era para passar para centímetro. Tranquilo? Então vamos lá, Capro. Gente, de litro para ml, o que eu tenho que fazer? Multiplicar por 1.000. Isso aí já estava, vocês já tinham isso. As tabelinhas que vocês tinham que ter estudado, que nós fizemos milhares de exercícios sobre, que a Pro explicou as transformações, era isso. 4,5 vezes 1.000, quanto que vai dar? É só andar aqui, ó. 1, 2, 3 casas. Vai dar o quê? 4.500 ml. Certo? Agora aqui eu tinha 1 quilo, eu tinha que passar para tonelada. O que eu tinha que fazer? Isso, dividir por 1.000. 3.000 dividido por 1.000, 3. Gente, e aqui teve gente que fez certo. E lá na hora de responder lá, na número 1, respondeu que de quilo para tonelada era para multiplicar. Tá vendo? Vocês não prestam atenção. Se você colocou lá que quilo para tonelada você colocou falso, que você sabia que era para dividir, aqui você tinha que dividir certo. Né? Você tinha que fazer. Por isso, olha atenção. Muito bem. 4,7 toneladas. De tonelada para quilo, o que eu tenho que fazer? Agora sim eu multiplico por 1.000. Como que vai ficar? 4,7 multiplicado por 1.000, 4.700 quilos. Agora aqui, centímetro para metro. Gente, o que eu tenho que fazer de centímetros para metro? Eu divido por 100. Lembra? Então eu vou andar aqui, ó. 1, 2 casas vai dar 12,80. E aqui, de metro para centímetro? Aqui eu vou o quê? Multiplicar. Vou andar 2 casas para a direita, vai dar o quê? 128 centímetros. Era isso, galera de cowboy. Super fácil, né? Eu falo. Era só vocês terem bastante atenção, tá bom? E lembrar das regrinhas que nós estudamos tanto. Número 5. O pai de Felipe foi levá-lo à pediatra, pois estava preocupado com seu desenvolvimento. Ao chegar no consultório, a médica fez todas as observações necessárias e constatou que a criança de 1 ano estava medindo o quê? 0,72 metros e que estava tudo bem. Quantos centímetros faltam para ele atingir 1 metro? Gente, 0,72 metros, a gente sabe que 1 metro é igual a 100 centímetros. Isso aqui vocês já sabem, tá? Então aqui se tinha 0,72 metros, se eu fosse passar para centímetro, era só multiplicar por 1.000. Eu já sabia que aqui ele tinha o quê? 72 centímetros. Certo? Já passei para centímetro, que foi o que eu perguntei aqui, ó. Quantos centímetros faltam? De centímetros, de 72 para 100, quanto que vai faltar? Era só você fazer 100 menos 72. Quantos centímetros faltaram? 28 centímetros. Certo? Teve gente que colocou 0,28 centímetros. Não tá certo. Se for 0,28 é metro, não centímetro. 28 centímetros, aí sim, tá? Então era só atenção. A Pro fala 1000 vezes isso, gente. Atenção, atenção. Você fala, a Pro tá parecendo um gravador, um papagaio, repetindo toda hora isso. Mas é porque eu vejo que vocês sempre cometem esse mesmo erro. Então como é que eu vou parar de falar isso se vocês não param de fazer? Pra cima de mim? Então, gente, façam bem bonitinhos, com atenção. Atenção, leiam. Não deixem de ler. Pro, eu li pela primeira vez, eu já não sei fazer, eu deixo quieto. Não, eu leio de novo. Até cansar, tá bom? Tem que ler. Muito bem. 6. Nas férias, a família Silva saiu de São Paulo com destino a Governador Valadares. Chegando a Belo Horizonte, o marcador do automóvel registra 590 km rodados. Então, até ali eles tinham já andado 590 km rodado, né? Sabendo que para chegar ao destino ainda faltavam 324 km, qual a distância de São Paulo a Governador Valadares? O que tinha que fazer aí?
Era só somar o quê? 590 que eles já tinham andado, mais 324, que era o tanto que faltava para eu saber qual que era o percurso total até chegar em São Paulo. Quanto que deu isso? Somando 914 quilômetros. Era só isso. E lembrar de colocar unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena e centena embaixo de centena, né? Tinha que ser assim, ó, 590 mais o quê? 324. É isso, ó. Unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena. Eu não poderia colocar o 4 aqui, o 2 aqui, o 3 aqui. Às vezes vocês erram as coisas por causa disso, tá? Alguns ainda cometem esse erro, gente. Isso aqui vocês precisam lembrar sempre, tá? Unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena. Muito bem. Número 7 aí. Essa estava muito fácil, bem legal. Tinha uma receitinha ali de rendimento de 16 pãezinhos. Era 1 kg de farinha de trigo, meio litro de água gelada, 2 tabletes de fermento biológico e 30 gramas de sal. Daí a gente viu lá que estava escrito rendimento de 16 pãezinhos. Aí a pergunta era a seguinte: baseando-se nessa receita, assinale a quantidade necessária de cada ingrediente para fazer apenas 8 desses pãezinhos. Ou seja, metade da receita original. Eu já estava falando lá, eu já estava até explicando. Que eu poderia falar para vocês, acha aí dos 8 pãezinhos. Pronto, eu ainda falei que era metade da receita. Ou seja, eu estava contando para vocês que era para fazer da metade. Que era para dividir por 2, então, no caso. 1 quilo dividido por 2, 1 quilo dividido por 2 vai dar quanto? 500 gramas, porque 1 quilo são 1000 gramas. Então, se eu vou dividir por 2, metade são 500 gramas. Muito bem. Isso aqui já estava óbvio. Agora, meio litro de água é a mesma coisa que 0,50. Metade disso é quanto? 0,25. Opa! Só tem duas ali que seguem esse modelo. A letra B e a letra C até agora. Que é 500 gramas de farinha e 0,25 litros de água. Agora, vamos lá. 2 tabletes de fermento. Quanto que tem que ser? 1 tablete de fermento, né? Porque esse 2 é o total, metade é 1, né? Agora, o que vai, ainda a B e a D continuam iguais. Agora, o que vai falar qual que é a correta é são as gramas de sal. 30 gramas de sal é da receita original. Metade disso é quanto? 15. Opa, então a B não tá certa, tá falando que são 18. Então, qual que tá correta? Letra D, que é o quê? 15 gramas de sal. Então, ficou 500 gramas de farinha de trigo, 0,25 litros de água gelada, 1 tablete de fermento biológico e 15 gramas de sal. Gente, era isso que era pra fazer. Não tinha erro. Daí a número 8, que é essa daqui, só para vocês me lembrarem, tinha lá: Daniel é dono de uma mercearia. Para analisar seu estoque de garrafas de refrigerante, ele fez o seguinte gráfico. Ele colocou a quantidade de garrafas do estoque. Garrafas de 2,5 litros, ele colocou que tinham 50. Garrafa de 2 litros, 82. Garrafas de 1,5 litro, 100. Garrafas de 1 litro, 95. Aí ele falou assim: após a análise do gráfico, responda as questões abaixo. Gente, era só olhar o gráfico. Qual é a quantidade de garrafas de 1 litro? Era só olhar e copiar. Já estava escrito aqui, ó. Qual que é a quantidade de garrafas de 1 litro? 95, galera. Era só olhar aí. Letra B. Há mais garrafas de 2 litros ou de 1,5 litro? Também era só olhar. Qual que tem mais? A de 2 litros tem 82. A de 1,5 litro tem 100. Então, qual que tem mais? A de 1,5 litro. Pronto. Mas era só isso? Perguntou quantas a mais. Teve gente que tinha parado só na de 1,5 litro. Opa, ainda tá perguntando quantas a mais. Se tem 100 de 1,5 litro e de 2 litros tem 82, quanto que tem a mais de 1,5 litro? Era só você pegar 100 e tirar 82. Quanto que ficava? 18. Então quer dizer que tem 18 garrafas a mais. Simples assim, galera. Olha lá, número 9. Complete as lacunas abaixo com a unidade de medida correta. Uma baleia azul tem 200 toneladas. Uma chave de fenda tem 150 milímetros. Estava lá na apostila, tá? Tiveram alguns que colocaram gramas. A Bru aceitou também, tá? Porque também dava pra ser, pensando se pesasse, né? Mas a Bru, no caso aqui, estava falando de milímetros, tá? C. Uma piscina tem aproximadamente 3.500 litros, tá? Teve gente que colocou quilômetros. Gente, é muita coisa, não dá. 3.500 litros, tá? Piscina normal.
D, de Ilha Solteira, onde eu nasci, para Campo Grande tem 392,4 quilômetros. Eu queria que fosse metros, queria. Porque quando desse saudade era só dar uma andadinha. Mas são quilômetros, tá? Que é uma estrada, lembra? E uma pessoa começa a ficar febril, aumentar a temperatura do corpo com 37,5 graus Celsius. Se era a temperatura do corpo, é graus Celsius. Agora o próximo. Um atleta tinha que saltar 7,35 metros para classificar-se num torneio. Então é isso que ele tinha que chegar, a 7,35. Sua carreira dependia disso. Seu melhor salto foi de 6 metros e 75 centímetros. Quanto faltou para ele se classificar? Se ele tinha que estar com 7 metros e 35, era o tanto que ele tinha que para se classificar, e ele só conseguiu 6,75, que conta que eu tinha que saber para ver quanto que faltou? Subtração. Então era só eu subtrair aqui e eu ia perceber que ia dar 0,60 metros. Teve gente que colocou centímetros, não, metros. Aí agora, passando para centímetros, aí não pediu que passasse para centímetros, tá? Então você poderia deixar 0,60 metros. O que não poderia era 0,60 centímetros. Teve gente que colocou 60 metros, também tá errado. Teve gente que colocou 60 centímetros, aí tá certo. Porque fez a transformação de metro para centímetro, multiplicou aqui por 100, e 0,60 multiplicado por 100 dá realmente 60 centímetros, tá? Era isso ou isso que era para colocar, nada diferente, tá, gente? Lembrando sempre das medidas. Não dá para você colocar que foram 60 metros só porque era 0,60. São coisas diferentes, precisa prestar atenção, tá? Tudo bem? Tudo certinho? Meus amores, então era isso, tá? A Pro queria corrigir com vocês, para tirar as dúvidas que poderiam ter ficado, para relembrar vocês desse conteúdo que é tão importante, que vocês vão precisar aí, ó, para a vida escolar de vocês e também para a vida, né? Medidas são coisas que estão nos acompanham no nosso cotidiano. É muito importante que vocês saibam, tá? Então é isso, meus amores. Um super, super beijo e até a próxima aula.